que a intimidade com Deus é algo que todos nós devemos buscar, isso não resta dúvida. Não há exceção. Todos nós, sem exceção alguma, devemos buscar a nossa intimidade e uma amizade, um relacionamento com Deus. Não existe exceção de grupo, não existe exceção de sociedade, não existe exceção de pessoa. Todos nós, independentemente de dialeto, linguagem, corporação, sociedade, posição social ou o que quer que ela seja ou tenha, todos nós devemos buscar um relacionamento com Deus. Por isso, quero te mostrar como colocar em prática 3 passos simples para você aplicar durante esta quarentena para aumentar a sua intimidade com Deus. Se você já gostou do assunto, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Desta forma você receberá todas as notificações de vídeos postados aqui no canal, tá bom? Também curta, comente e compartilhe. Isso ajuda demais o canal e também deixa aí embaixo o seu feedback se você quer mais conteúdo como este, tá bom? E o primeiro deles é conhecer a palavra de Deus. Você que está em quarentena, principalmente você que está em quarentena, que não está saindo para lado nenhum, você tem tempo suficientemente para ocupar a sua cabeça pesquisando, aprendendo, lendo a palavra de Deus. Tá bom? Você vai colocar em prática 3 passos. O primeiro deles é conhecer a palavra de Deus, conhecer a Cristo através da palavra de Deus. Primeira coisa que você adquire com isso, você vai adquirir conhecimento bíblico, para que ninguém te engane, ninguém te apresente doutrinas vãs, ninguém te apresente coisas que não é do verdadeiro evangelho. Você conhecendo as escrituras, você vai poder contextualizar alguém que venha apresentar algo diferente para você. Também você pode elevar a sua espiritualidade conhecendo as escrituras através de Jesus, ou seja, lendo a Bíblia. Também devo ressaltar que você talvez possa não ter intimidade na leitura da Bíblia. Então, eu te dou aqui algumas dicas. Por exemplo, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. O que eu faço? Primeira coisa, nesse tempo de quarentena, é bom que você chame alguém para te explicar a Bíblia Sagrada. Mas nesse tempo de quarentena, não tem como. É bom estudar a Bíblia com alguém que entenda mais do que a gente. É alguém que entenda a Bíblia e saiba responder as nossas perguntas. Ou seja, não tem como, então o único jeito, o único meio é aqui. Pesquise na internet, pesquise no YouTube, tem muita gente que sabe explicar a Bíblia muito bem. Outra coisa, observe nos pequenos rodapé das Bíblias Sagradas, tem sempre referências. Por exemplo, você lê um texto lá no meio da página da Bíblia e lá tem uma letrinha. Lá no rodapé tem outra letrinha, a mesma letrinha que tem lá em cima, com a referência da palavra embaixo. Você vai saber o que é isso na sua Bíblia, uma referência de um versículo bíblico, tá bom? Sempre pesquise contexto, porque texto fora de contexto se torna pretexto. Sempre não tire o contexto do texto, porque isso vai ficar ruim, tá bom? Então, primeiro ponto, conhecendo as escrituras sagradas, você aumenta a sua intimidade com Deus. Por quê? Porque você sabe conhecendo as escrituras sagradas, você sabe o que Jesus quer para a sua vida. Você sabe a lei de Deus e vai passar a conhecer. Terceiro ponto, ter tempo para orar e jejuar. Principalmente agora, volto a dizer, você tem tempo para orar e jejuar. Garanto que você tem. Então, você vai orar e jejuar. Mas, irmão Wellington, eu não sei jejuar e tampouco orar. Ora, não existe nenhum segredo para orar. Você vai apresentar em suas orações aquilo que te machuca, aquilo que te ofende, você vai apresentar em oração, pedir por aqueles que são seus, a sua família, você vai apresentar em oração tudo aquilo que te preocupa, como por exemplo, há um bom momento agora é orar por nossos familiares, amigos, colegas, a sociedade, orar por nossos líderes religiosos, também políticos, presidentes, ministros que estão trabalhando em prol da sociedade para manter a sociedade em ordem e não entrar em um colapso da crise econômica. Então ore por eles, ore pela sua família, ore por você, ore pelo seu ministério. E jejuar, mas, irmão, eu não sei jejuar, como é que eu jejum? Ora,
Também não há muito segredo para jejuar. Se você nunca jejuou na sua vida, eu te aconselho que você comece a consagrar. Por exemplo, você começa a se preparar para o jejum. Você se prepara aí 4 dias, 5 dias para o jejum. Também pode acontecer de você não conseguir jejuar direto de uma vez, assim, dentro de 4 ou 5 dias, mas vai te ajudar muito. Você, por exemplo, acorda de manhã, escova os dentes, apresenta a sua consagração em oração e diz, olha, eu vou, Senhor, eu te apresento a minha consagração agora e vou consagrar a minha vida ao Senhor até 9 horas. Essa consagração se obstinando de, por exemplo, de uma alimentação, de alimentar a carne. Então você vai consagrar a sua vida a Deus dentro da sua casa. Você pode fazer os seus afazeres, mas sempre em oração e meditação a Deus. E a partir daí você vai aumentando os períodos, até chegar o jejum de 24 horas, que eu ensino o jejum de 24 horas. Não, irmãos, não existe você fazer jejum de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. O verdadeiro jejum é de 12 horas para frente, de 12 a 24 horas, tá bom? Terceiro e último ponto, obediência. Não adianta nada você fazer o primeiro ponto, que é conhecer as escrituras sagradas, saber manusear bem, principalmente obreiros, tá? Obreiros devem saber manusear a palavra de Deus, pois é considerado aquele que não sabe manusear a palavra de Deus, é considerado como o obreiro que leva a obra de Deus relaxadamente, e ai desses, tá bom? E não adianta nada você conhecer as escrituras sagradas, você saber manusear, você saber dialogar, você saber usar a espada de Deus, que é viva e eficaz para todos aqueles que nele crê, que crê na palavra de Deus. Não adianta nada se você não obedecer o que nela está escrito, não obedecer os mandamentos de Deus. Então, um dos principais pontos é você ser obediente. Por exemplo, você lê lá, não adulterarás. Por exemplo, na lei de Deus, não adultéria. Você não vai fazer nada para adulterar. Lembrando que o adultério que eu citei aqui não é aquele adultério de um casado trair a sua esposa. Eu estou falando do adultério no sentido literário da sua palavra, que quer dizer, adulterar provas, ou ir contra a lei, ou quebrar a lei, entendeu? Fazer algo de errado contra a lei. Por exemplo, se eu passo o sinal de trânsito, eu adulterei uma lei. Se eu estaciono no lugar errado, eu adulterei uma lei. Então, esse tipo de coisa, não adianta nada você saber de lei, por exemplo, você ser um advogado e não obedecer a lei. Bem assim vai ser os servos de Deus. Não adianta nada você fazer primeiro ponto, segundo ponto, que é jejuar e orar, e não obedecer. Pois se você tropeçar somente em um tio e um A ou uma vírgula da lei, será culpado de toda a lei, de todo o resto da lei. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus, orar e jejuar. Nós temos tempo sim para isso, principalmente agora, tá bom? Não só agora, mas isso deve ser práticas suas diárias da sua vida. Você deve se dedicar em um relacionamento com Deus, como por exemplo, você, quando não estava em quarentena, você costumava visitar amigos, certo? Você visitava amigos. Então, o que você fazia visitando esses amigos? Conversando, contando seus problemas a ele a você. Então, você cultivava a sua amizade com Deus, a sua amizade com este amigo. Bem assim você vai fazer com Deus. Você vai cultivar uma amizade com Deus, conhecendo as Escrituras, orando e jejuando e obedecendo o que nela está escrito. Você vai cultivar uma amizade com Deus. Você vai orar e falar, Senhor, isso me magoou hoje, isso me entristeceu hoje. Você vai contar para Deus aquilo que te entristeceu. Amigos fazem isso. Então, você vai ter uma intimidade com Deus. E com o tempo que você adquirir experiências, você vai sentir a forma com que Deus vai trabalhando e agindo e respondendo a essas suas ações. Faça isso, você vai ter certeza do que você está fazendo quando adquirir maturidade. No começo, eu sei, no começo tudo é estranho, às vezes não deu certo, para você não deu certo, mas vá periodicamente fazendo esta prática, você vai ver que a sua vida vai mudar. Então, para nós encerrarmos, recapitulando, conhecer as Escrituras Sagradas, conhecendo como eu conheço, lendo, estudando, pesquisando. É um tiquinho aqui e um tiquinho ali. Preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Ou seja, você lê um versículo que está em Gênesis, tem uma referência dele lá em Apocalipse. De lá de Apocalipse você sai para o livro de Mateus, do livro de Mateus você sai para outro livro. É pesquisando, entendeu?
colocando tudo dentro do seu contexto para que você conheça o que realmente Jesus veio fazer. A oração e o jejum. Orar e jejuar. Orar, apresentar aquilo que é de dificuldade do ser humano. Aquilo que você quiser apresentar a Deus, você apresente e jejue, tá bom? E também, último ponto de recapitulação, obedecer, tá bom? Se você não fizer o terceiro, os outros dois não adianta nada você fazer. Seja obediente a Deus, tá bom? Se você gostou do tema, se você gostou da forma com que foi explicado, coloque aí embaixo nos comentários, eu vou gostar muito de ouvir o seu feedback, de ouvir a sua resposta, tá bom? Coloque aí no comentário. Se você gostou, a sua crítica, qualquer coisa, coloque aí embaixo que eu vou entender para nós consertarmos nos próximos vídeos ou então continuar fazendo, tá bom? Deus abençoe sempre, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Deus esteja com todos vocês.